Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora no Mineirão, Cruzeiro 3, Corinthians 0. Não sei nem muito o que falar hoje aqui, porque mais uma partida constrangedora, mais uma partida desanimadora. E o que mais me pega é o que a gente vem trocar essa ideia conformado, né? É o conformismo. É uma coisa que infelizmente a gente já espera, a gente só torce para que não seja algo muito grave. E às vezes acontece em partidas como a de hoje, mas que não nos surpreende. E acho que isso é o que mais nos incomoda, porque a gente torce para o Corinthians, a gente está se tratando do Corinthians, o tamanho do Corinthians, e a gente hoje se acostuma com essas coisas. É uma merda falar isso, mas é verdade. A gente ganha um jogo excepcional na quinta-feira, não foi uma forma de jogar excepcional, mas pelo tamanho da vitória que eu estou falando isso. E a gente chega hoje no Mineirão e o time simplesmente não joga, porque não tem o que falar do que foi a partida do Corinthians hoje, porque foi tudo tenebroso. Né? Foi tudo tenebroso, nada deu certo, do esquema tático, escalação, jogadores, quem entrou, nada deu certo hoje. E, de novo, a gente viu do outro lado um time querendo atropelar a gente e o Corinthians tá tudo certo, já fizemos os 45 pontos mesmo e é isso. E é essa mensagem que os jogadores passam para nós. Então não tem muito o que falar. O que eu posso falar para vocês é que, pensando em Copa do Brasil, preocupa demais? Preocupa se a gente pensar numa postura dessa. Mas, por outro lado, a gente sabe que é uma preparação diferente, é um jeito diferente de se preparar, é um jeito diferente de entrar no campo. É, Provavelmente a gente vai ter volta de vários jogadores que não jogaram hoje também, como Hugo Souza, Memphis, Bidu e por aí vai. Mas preocupa no sentido de postura, né? Como eu falei, não adianta nada a gente decidir em casa se tomar um 3-0 no jogo de ida também. Então, o que mais incomoda hoje é que assim, o Dorival parece estar preso num sistema de jogo que deu certo menos vezes do que ele gostaria e do que nós gostaríamos, né? Então deu errado mais vezes, por exemplo, contra o Bragantino, contra o Ceará. Hoje, essa questão de João Pedro Tchoca, tudo bem que o Ceará foi o André Ramalho, mas João Pedro Tchoca, o Gustavo Henrique e o Anrileri, e aí ele entrou com o Hugo porque o Bidu não jogou, e o Hugo é uma coisa tão constrangedora quanto é o Félix Torres. Não estou colocando a culpa do resultado no Hugo, mas eu quero dizer no sentido de que a gente também tem um elenco curto, um elenco limitado, e as nossas opções são caras que não servem para jogar no Corinthians. Então começa o jogo, se eu não estou enganado, aos 3 minutos o Garro vai dar um passe ridículo para o Bidon e volta andando, o Cruzeiro sai no contra-ataque e quase abre o placar, depois o Cruzeiro continua atacando, 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 o Corinthians tem um escanteio que leva um leve perigo assim, mas o Corinthians não finalizou no gol na partida, para vocês terem ideia. Então que eu vou falar de um time que vai jogar contra o Cruzeiro fora de casa e não dá um chute no gol? Não consegue chutar uma bola no gol. Você vai falar, mas teve a do Yuri que o Cássio defendeu no segundo tempo. Eu estava impedido, não ia valer igual. Então, o Corinthians não consegue jogar. Aos 25 do primeiro tempo, o Matheus Pereira acha uma bola nas costas do Hugo, lateral, vem o cruzamento para o meio da área, a tal do Arroio se joga na bola e o Felipe Longo faz um milagre, e no rebote o Caio Jorge faz 1-0. E aí eu confesso que eu não manjo de tática, não sei nada disso, mas na minha concepção, um time que entra com 3 zagueiros, né, uma linha de 5 ali, mas com 3 zagueiros e os 2 alas. Se o ala tomou a bola nas costas, acredito que o zagueiro que joga por aquele lado vai fazer a cobertura. Se ele não está fazendo a cobertura, imagino eu que ele está dentro da área. Imagino eu que se o goleiro, se ele não atrapalha o cara que finaliza, quando o goleiro faz um milagre, pelo menos alguém ali nesse miolo de 3 zagueiros na área vai atrapalhar o rebote. E nada disso acontece. Então, eu realmente não manjo de tática, mas não pode ser normal. Uma linha de 5 ficar toda hora tomando bola nas costas dos alas e o Cruzeiro jogar o tempo inteiro nas nossas costas, nas costas dos alas e chegar com uma facilidade como chegou, seja pelo lado do Mateuzinho, seja pelo lado do Hugo, e o primeiro gol sai desse jeito. E o Cruzeiro, a todo momento, muito mais perto de fazer 2-0 do que o Corinthians empatar. Termina o primeiro tempo com uma sensação de alívio, fala, porra, foi só 1-0, que bom, né? Foi num cenário assim que o Santos foi atropelado pelo Cruzeiro no primeiro tempo e ganhou do Cruzeiro no Mineirão de virada. O Ceará ganhou do Cruzeiro no Mineirão de virada. O Sport, se não estou enganado, empatou com o Cruzeiro no Mineirão. Ou seja, 3 times que estão ali brigando para não cair deram mais. O Ceará não.
mas o Sport e o Santos, mas eles deram mais trabalho pro Cruzeiro Mineirão do que o Corinthians. Mas vocês vão falar, pô, o Flamengo perdeu do Cruzeiro Mineirão, o líder do campeonato, provável campeão. O Palmeiras, que brigou o campeonato inteiro nas cabeças, perdeu do Cruzeiro no Mineirão também. Era um resultado normal perder hoje? Concordo, concordo. É um jogo que a gente não conta com os 3 pontos. A gente fala, se empatar, tá bom. Mas o problema é não jogar. Uma coisa é você perder, como eu sempre falei, o problema não é perder, o problema é como perde. E o Corinthians tem sucessivas derrotas com uma postura lamentável. E hoje só foi mais um jogo desse. Por isso o conformismo. E dói falar isso porque a gente torce pro Corinthians, né? Se a gente torcesse, sei lá, pro esporte que seja, a gente ia falar aqui que a gente estava conformado, que o campeonato inteiro foi isso, seja dentro ou fora de casa, e é isso. Mas não, a gente torce pro Corinthians, e que já tem os 45 pontos e que não consegue fazer 2 partidas em sequência boas, enfim. No segundo tempo, o Dorival já vem com o time inteiro mexido, né? Tirou Anrileri, Raniel e Guinegão, e ele entrou com o André, com o Carrilho e com o Vitinho, e com 3 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro faz 2-0 com o Caio Jorge, o cara ganha do Mateuzinho, como eu falei, para variar, que continuou a facilidade de chegar atrás dos nossos agora laterais, e o Tioca fura, a bola sobra no Caio Jorge, que domina, chuta, passa embaixo do Felipe Longo, e 2-0 para o Cruzeiro. E aí eu pergunto para vocês, o Anrileri agora, ele virou zagueiro totalmente? Porque não justifica o Hugo continuar na partida. O Anrileri não é lateral? Deixa o Anrileri de lateral. É o cansaço porque jogou na quinta-feira? Se for isso, beleza. Mas o Hugo beira o constrangedor. Por quê? Porque quando tá 2-0, o Hugo vai dar um passe pro Bidon, ele toca a bola para a linha de fundo, vira tiro de meta pro Cruzeiro. E quando o Hugo, aos 20 minutos, recebe uma bola no campo de ataque, ele vai tocar pro Carrilho, toca errado no contra-ataque, o Arroio recebe, bate, faz 3-0 pro Cruzeiro. Deu tempo ainda no final do jogo do Cruzeiro fazer o 4º gol, que até agora eu não entendi por que esse gol foi anulado. Não vi nada demais no lance ali. Fomos salvos pelo juiz de uma humilhação maior ainda, do 4-0. E ainda tivemos, antes desse 4º gol, ainda a gente teve, né, o Martinez, que entrou no segundo tempo. Uma falta que o Hugo fez no Matheus Pereira. O Matheus Pereira levantou né, acho que ele nem tinha caído, né? Ele sofreu a falta, parou para bater a falta. O Martinez foi lá e deu uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira e o juiz deu amarelo. O VAR chamou e cancelou o amarelo e expulsou o Martinez direto. Ou seja, o Martinez entrou em campo, não fez nada e foi expulso. Então, o que o Corinthians está esperando para tomar alguma atitude séria quanto ao Martinez, por exemplo? Primeiro foi o sumiço numa data FIFA, que não voltava para treinar e não justificou, demorou para aparecer. Vira e mexe está suspenso. E hoje ele entra, não fica 20 minutos em campo e é expulso. Então, chega desse cara. Chega de Hugo. Hugo, lateral, entre aspas, porque é horroroso. Né? Chega de Félix Torres, que está aí ganhando, mas também não entra mais. Então, a lista de dispensa, numa partida como essa, ela já é clara para o ano que vem. Né? A gente já precisa saber os jogadores que a gente não vai contar. Fora a má vontade de um monte ali, sabe? Joga por jogar. O Corinthians entra em campo, parece que está obrigado a jogar. Né? E do outro lado, sempre parece que tem um time com infinita mais vontade que nós. Então é um pós-jogo hoje diferente, é meio que um desabafo, mas é um conformismo que acho que pega todo mundo e que nos consome aqui. E é isso. E é isso. O Corinthians agora volta a campo só no próximo domingo, 4 da tarde, contra o Botafogo. Uma rodada meio diferente essa semana. Tem jogo na terça, acho que tem jogo na quarta, tem jogo na sexta, tem jogo sábado, e só o Corinthians e Botafogo no domingo às 4. E é isso. Talvez, é o que eu posso falar para vocês. Talvez o Corinthians ganhe do Botafogo no domingo, pode ser que sim, que também é uma pedra no nosso sapato. Aí a gente sabe que vai pegar o Fortaleza no meio de semana no Castelão, não vai jogar nada e provavelmente vai ser uma postura igual hoje contra o Cruzeiro. E aí, contra o Juventude na última rodada em casa, vai estar com o time inteiro poupado, já pensando na Copa do Brasil, e quem sabe ganha de um Juventude talvez virtualmente rebaixado, não sei, ou talvez empate. E é isso. É mais um ano que o Campeonato Brasileiro foi medíocre, um ano que não foi jogado no lixo porque a gente ganhou o Campeonato Paulista e tem chance de ser campeão da Copa do Brasil. Mas para um time que quer ser campeão da Copa do Brasil contra um bom adversário que é o Cruzeiro, com um time muito bem treinado, organizado, vai ter que correr muito mais, vai ter que jogar muito mais, vai ter que nos surpreender. Vai ter que fazer tudo aquilo que não fez hoje. Vai ter que fazer 100% o contrário do que o Corinthians fez hoje. Uma partida lamentável. No geral, o Dorival mal pra caramba e o elenco escancarado, ruim, que a gente já está acostumado, e enfim.
como eu falei, não nos surpreende um resultado e uma postura como essa, infelizmente. E é isso, beleza? A gente volta essa semana com uma resenha para falar um pouquinho disso e eventuais assuntos que possam surgir durante a semana aí. E a gente volta para trocar essa ideia, tá bom? Então vou ficando por aqui, tamo junto, uma boa semana para vocês. Sei que vai ser complicado, né? O Corinthians tira com a nossa cara, mas vida que segue. Vamos que vamos, um grande abraço a todos e vai Corinthians. Valeu.